Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Grupo Vedanta Brasil. Esse encontro está tratando agora, né, já das últimas páginas do livro Vedanta, Visão do Todo, de Swami Paramarthananda. É uma visão geral do Vedanta, né, que é um sistema, é um corpo de conhecimento completo que cobre tudo que é relevante para essa meta do autoconhecimento, né? Sempre é interessante a pessoa refletir sobre isso, né? É um meio de conhecimento, é um meio do autoconhecimento, é um modo de viabilizar isso, né? Mas, evidentemente, um conjunto de palavras, do mesmo jeito que não podem explicar um cenário, eles podem explicar parte do cenário, o Vedanta também trabalha dualmente e ele não é a realidade em si, como nenhuma palavra tem condição de ser, né? Então, sempre é bom ter isso em mente, que está diante de um meio, né? Um meio, um modo de lidar para que a sua real natureza seja evidenciada com muito mais facilidade, propriedade e, sobretudo, de um modo que você possa apreciá-la, né? Que eu tenho notado que muitas pessoas elas acabam entrando nesse conhecimento, mas elas não apreciam, né, o fato de serem consciência ilimitada, né? Então, o Vedanta, tal como outros meios de conhecimento, ele trabalha esses obstáculos, além de, no caso aqui do Vedanta, os grandes Mahavakyas, né? Que são as verdades expressas em frases muito sintéticas, né? O mais impessoal possíveis, que remetem você para o que você é. Bom, a gente viu o último tópico aqui, né? A gente está no capítulo 14, Libertação e Karma. É a página 64 do PDF e a 57 do livro. Então, o Swami Paramarthananda, ele tratou aqui do que se entende de libertação, a libertação enquanto vivo, que é o que está mais interessando aqui para a gente, porque é onde a gente faz o trabalho, né, da discriminação, né, o trabalho do Gnana. E aqui ele falou um tópico que tem muito a ver com a cultura indiana, né, que é a libertação após a morte. Isso aqui a gente não toca muito, até por causa do tipo de cultura que a gente tem. Mas é evidente que para o autoconhecimento, né, aplicado no dia a dia, né, até que você fique bem estável, que é o Nididhyasana, o que interessa para a gente é o nosso estado de vigília, né, em última instância. Então, depois aqui da libertação após a morte, agora ele vai falar a lei do karma, né? Por que ele vai falar da lei do karma? Porque, em última instância, a liberdade é a libertação da lei do karma, né? Não é que o Jiva não vai ficar exposto como uma entidade, né, humana, ele não vai ficar exposto à lei do karma, vai. Só que no caso no caso do autoconhecimento, da autorrealização, a referência muda completamente, né? Você passa a se identificar com aquilo que você sempre foi, e não com uma construção a qual você está temporalmente afeita, né? Que é o corpo, é a mente, etc. Então, como é que ele começa aqui? Para entender como um Gnani se liberta do karma, ou seja, dos condicionamentos que fazem ele girar nessa roda aqui do samsara, é necessário ter um entendimento claro de como o karma funciona. Os ensinamentos apontam que toda ação ou karma, pequena ou grande, produz resultados, que chama de palan. Nenhuma ação acontece sem um palan. Karma palan é dividido em dois tipos: os resultados visíveis, drista, e os resultados invisíveis, adrista. Então, como é que ele está cortando isso aqui? Um dos resultados você consegue apreender pelos seus meios de conhecimento, e o outro não, né?
Geralmente, temos uma boa ideia de quais são os resultados visíveis de nossas ações, ou seja, a gente começa, né, a desenvolver um sistema de entendimento próprio, onde a gente liga a causa ao efeito. Então, os resultados invisíveis, eles podem ser mais como um desafio, e geralmente eles só se tornam evidentes após algum tempo que de coleta de experiências, de conclusões. É preciso assimilar isso durante um tempo para entender, afinal de contas, qual conjunto de suas ações é que estão dando um determinado resultado ao longo do tempo. Esses resultados, né, eles podem ser bons, que é o punham, ou os ruins, os resultados papam. Como vimos, as escrituras prescrevem ações que resultam em punham e alertam contra as ações que produzirão o papa karma. Com o tempo, esse punha se tornará felicidade, enquanto o papa gerará sofrimento. Certas ações podem ser favoráveis do ponto de vista de Dristapalan, o nível visível, aquele que é mais tocado pelos seus sentidos, pelo raciocínio mais imediato. Então, a princípio, parecem ser bons, mas no prazo mais longo, podem ser tomados como desfavoráveis, né? Podem já ser vistos como adrista. Isso porque o resultado, né, da maturidade que está ocorrendo no investigador, etc., ele consegue dar ao investigador uma visão também de longo prazo, uma visão que desafia as impressões iniciais dele. Quando isso ocorre, isso já é um sinal de que o indivíduo já está, de algum modo, não tão vinculado ao que a gente chamaria de uma epistemologia sensorial e um automatismo mental, né? Muito embora ele consiga entender que, a princípio, essa coisa possa ser muito boa, o longo prazo mostrou para ele irrefutavelmente que, em decorrência do objetivo dele, o resultado não foi bom, né? Por exemplo, os médicos podem dizer que beber um pouco de álcool pode ser bom para a saúde, mas as escrituras desaconselham isso do ponto de vista desfavorável de Adrista-Palan. As escrituras sugerem um estilo de vida holístico, que leve em conta os resultados da ação, sejam eles vistos ou sejam eles não vistos. Em termos de quanto tempo leva para o resultado invisível de uma ação frutificar, a duração nunca é fixa e vai variar dependendo da ação e do conjunto onde essa ação está ocorrendo. Certos tipos de punha e papa frutificam quase que imediatamente, e outros demoram muito mais tempo. Uma semente pode brotar e se tornar uma árvore muito rapidamente, enquanto outras crescem a uma taxa muito mais lenta. Bom, toda essa história que ele está falando aqui, no que concerne a gente especificamente, é que ações, né, sejam elas de resultado imediato ou longo, que vão favorecer a nossa meta última, que é o autoconhecimento e a manutenção dele, pelo menos até que ele fique firme e estável e imediato no seu dia a dia, o tempo todo, né? Então, no que diz respeito a nós, do que é interessante a lei do karma, essa combinação, né, de ações gerando resultados, é em cima disso, né, do nosso objetivo final. Então, muitas ações que são apropriadas, né, para um sansari, para um gnani não vão ajudar muito, né? Por exemplo, se você gosta, assim, como eu, de volta e meia beber um pouco mais, né, reunindo com os amigos, etc., você vai reparar que, muito embora a nível mundano aquele nível de álcool ele não interfere, né, a nível de discriminação e discernimento, sim. Porque quando eu estou sob efeito de uma substância dessa, ou sob efeito de um filme muito agressivo, ou sob efeito de uma conversa bastante improdutiva, bastante fútil, ou tomado com um monte de outras atenções, a tendência do meu instrumento de navegação, do meu instrumento de conhecimento, corpo sutil, é ele não estar afinado com a sutileza necessária que ele tem que estar
para fazer uma investigação adequada, né? Então, isso tudo tem a ver com os nossos hábitos. Que hábitos são conducivos, né, a essa sutileza do corpo sutil, de modo que ele capte, né, as suas vássanas mais sutis? Porque, no fundo, é o que vai ocorrendo com a gente, né? Vássanas são intenções de ação. Então, cada vez você vai criando mais ações no campo, né, mais karma, que vai gerando o quê? Vai gerando um punya karma, mas um punya karma adequado a quê? A sutilização do corpo sutil, a sativização do corpo sutil. Quanto mais satívico o corpo sutil, melhor ele investiga, porque ele está muito mais receptivo, né? Quanto mais o corpo sutil vai ficando satívico, menos ele projeta. Então, ele deixa de cometer um erro muito comum quando a pessoa vai investigar e ela está com muitas pendências, que é sobrepor a uma projeção outra. É como se, ao invés de eu tentar varar as camadas de projeção e descartá-las, eu estivesse agora cobrindo elas com outra interpretação, né? Então, é por isso que é interessante entender essa lei do karma. O que o Paramarthananda está querendo dizer aqui é que você pode cultivar deliberadamente, né, uma configuração do seu corpo sutil que é extremamente apropriada. E eu vou dizer mais, tá? Isso por experiência própria. Ela não é só apropriada para a investigação, ela é apropriada para um tipo de devoção muito delicado e muito sutil, que é uma devoção ao Nirguna Brahman, que seria Deus sem atributos, né? Tanto a investigação quanto essa devoção, elas demandam um corpo sutil mais delicado, mais satívico, mais sensível, né? Mais concentrado. Então, falado isso, vamos ver como ele continua. Mas eu queria ver se alguém quer comentar alguma coisa em cima do que foi falado aqui e o que foi lido, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Me permite esclarecer, Alec. Baseado nisso daí, a afirmação de que o hábito se torna o destino, ela é basicamente o karma? Essa questão da lei do karma? O que o Rodrigo está perguntando aqui é uma expressão que, né, que às vezes a gente encontra em alguns livros, né? O karma, então, se torna o destino, né? O hábito da pessoa vai se transformar no destino da pessoa. A lei do karma, então, basicamente é isso. Dentro do contexto do Vedanta, a gente não consegue estabelecer uma relação causal muito clara entre o conhecimento que você absorve e a realização. Mas o que nós sabemos é que o conhecimento que é absorvido e a qualidade das ações que a gente coloca pode gerar uma personalidade onde os obstáculos à realização fiquem seriamente afetados, entendeu? Então, se você tem obstáculos à realização, que são muitas projeções, a prática, né, essas ações que vão criando um karma favorável a um corpo sutil mais satívico, elas balançam fortemente as vássanas mais vinculativas. Então, esse é o principal efeito do ensinamento de Mithya. O ensinamento de Mithya, como é dado no Vedanta, ele mostra ao indivíduo por que é importante ele trabalhar o karma dele em termos de qualidade para ele chegar a uma mente satívica. Porque ele deixa claro, no estudo de Mithya, quais são os obstáculos à realização e como a absorção do conhecimento pode afetar esses obstáculos seriamente. Pode, inclusive, comprometer vários obstáculos, sim. Às vezes, a investigação é tão vigorosa que ela derruba uma vásana mesmo, né? A gente tem o caso extremo de Ramana Maharishi, né? É um gênio espiritual, mas a gente encontra várias descrições de vários outros, né? Onde a aplicação do conhecimento afetou tanto as vasanas vinculativas que, quando o indivíduo foi ter contato com Mahavakya, para ele aquilo ali era um óbvio, né? Coisa que não era 10, 15 anos atrás, virou um óbvio. Então, tem só essa ressalva, né? Porque
a gente está lidando com duas realidades, duas ordens de realidade, uma não interfere na outra, né? Mas a verdade é que sim, né? O conhecimento que a gente vai adquirindo, ele vai modificando muito a composição de gunas que a gente usa, e aqueles obstáculos que eram muito fortes, eles vão sendo trazidos à tona e investigados à luz do conhecimento. Então, falando em Nietzsche, sim, a resposta é sim. Falando de Satya, a gente não encontra uma relação causal efetiva, né? Embora seja evidente que quanto mais você vai ficando exposto a esse conhecimento, mais você vai cultivando condições onde esse conhecimento possa vir. Cada gota d'água tem a sua relevância para encher a caixa. Nesse caso, sim. Vocês entenderam a pergunta dele? Qual foi? O que ele quis dizer? Né? E a resposta para ele é essa, como tudo no Vedanta, sim e não. Né? Sim e não, são as duas coisas. Realmente, os obstáculos à realização são altamente afetados, né? Modificados por uma prática assim, né? Kármica, né? Visando, né? uma mente satívica, etc. Agora, não dá para a gente tecer uma relação direta, senão todo mundo que lê esse Vedanta ou qualquer outro meio de conhecimento, né, ocorreria nessas pessoas a autorrealização, ocorreria o autoconhecimento. Mas isso é com tudo na vida, né? O fato de você fazer um monte de coisas não quer dizer nem Nietzsche que você vai chegar a um resultado específico. Mas, com certeza, seguindo o que o Vedanta preconiza para você sutilizar sua mente, torná-la mais satívica, com certeza, em Nietzsche você vai ter uma mente, né, bastante satívica, com bastante púnia, e uma mente, aí sim, bem capaz de investigar, e uma vez investigando e as fichas irem caindo, é esse tipo de mente que vai apreciar as fichas que vão caindo. Né? Eu sou ilimitado, né? Isso vai engendrar em você uma apreciação. Quanto mais satífica a sua mente, mais você aprecia isso. Né? Eu sou ilimitado, eu não tenho começo, não tenho fim. Né? Tudo que está sendo processado aqui, no fundo, é o karma do sistema. Né? Existe uma grande impessoalidade operando tudo isso. E tudo isso vai ser apreciado conforme a sua mente esteja bastante satívica. Se a mente não estiver satívica, ela não vai apreciar isso, porque são constatações que te remetem a uma impessoalidade, né? E uma mente que não é satívica, ela é muito rajasica e tamásica, ou seja, ela trabalha muito egoicamente. Né? Não que o ego seja um problema, mas nesse caso, o ego ele estaria meio que dominando o discernimento da pessoa. Né? Então, por isso que é importante essa sativização prévia, até para que essa apreciação ocorra. Alguém tem mais alguma colocação? De por que é importante pensar em criar realmente punya karma, né? Um corpo sutil com bastante punya karma em relação a esse objetivo da gente. Então eu vou continuar. Se alguma pergunta for surgindo, aí vocês vão parando. Podem parar à vontade. Agora ele vai relacionar o karma aos três corpos, é o enfoque que ele vai fazer, né? Vamos ver como é que ele parte desse enfoque pelos corpos. Quando uma pessoa morre, existem muitos karmas ainda a frutificar. Karmas esses que permanecem em potencial de semente no corpo causal. Na hora da morte, apenas o corpo denso é perdido. Os corpos sutil e causal continuam vivos. Nesse núcleo chamado indivíduo, olha como é que ele tá redefinindo várias coisas. Nesse núcleo, que é o corpo sutil, e o causal, que agora ele está chamando indivíduo, estão incorporados todos os karmas não frutificados. E são esses karmas não resolvidos que geram a necessidade de outro corpo físico no qual eles possam ser trabalhados. Não pode haver interação com o mundo sem o corpo físico, razão pela qual existe um ciclo de renascimento constante.
impulsionado pelo karma não resolvido. Eu comentaria uma coisa aqui, de que o fato de você ter, né, karmas ainda a frutificar que estão retidos no corpo causal, quer dizer que essa carga é inconsciente, né? É porque o corpo causal não é visto pela gente. Na verdade, os estoques dele e o significado deles, eles são vistos na hora que eles aparecem na gente como vássanas, né? E, nesse caso, a gente precisa do aprimoramento mental para identificar essas vássanas, na medida que elas vão ficando cada vez mais sutis. Eu vou continuando. Qualquer comentário, vocês vão parando. O renascimento... Oi, fala, Henrique. Tudo bom? Tudo bem. Aquilo que, digamos assim, seria o karma resolvido, né? Eu, um tempo atrás, né, veio assim, né, para mim, não sei se isso é correto, né? Quando você resolve um karma, seria quando um karma, vamos supor, um karma não resolvido. Um karma não resolvido talvez seria uma experiência não assimilada, seria isso? É isso. É uma experiência não vinculativa, não assimilada. O karma que tem que ser resolvido são os vinculativos, né? Aqueles que estão regidos pela dinâmica de tamas e de rajas. E se for um indivíduo excessivamente espiritualizado, meio nefelibático, assim, né? Que vive muito nas nuvens espirituais, então ele teria a resolver também o karma satífico vinculativo. Mas basicamente são karmas vinculativos. É porque eu percebi isso, né? Quando foram se resolvendo, né? Não ficou nada para trás. A sensação que eu tive é que é como não ficou nada para trás. E aí foi, né? Ou seja, eu acho que é isso mesmo, né? Quando você não entende a experiência, aí você fica com padrões, né? E repetitivos, projeções, etc, etc. Mas quando você entende a experiência, resolve, né? Compreende a experiência, esse conhecimento, automaticamente se resolve. É uma sensação que não sei, né? Não, ela resolve, sim, com relação a um determinado naipe de karmas que estão sendo trabalhados naquela experiência. Você quer ver, por exemplo, como é que várias culturas resolvem a perda de um parente? Né, que gera lá um karma vinculativo, né? Você tem um karma vinculativo. Então, o indivíduo morre e o que existe? Existe o luto, né? O luto, ele precisa ser vivido com a dor que ele traz, com a tristeza que ele tem e com a possibilidade de compreensão que ele traz também. Então, quando o luto ele é bem vivido, ele resolve esse karma vinculativo, né? Existem várias cerimônias, né, vários hábitos nas culturas que mostram essa resolução desse karma, né, e vários tipos de karma, né, rompimentos afetivos, né, não são só esses que te vinculam, né, a obstáculos ao autoconhecimento. A gente sempre enfatiza aqui que esses funcionamentos que o Vedanta descreve, eles se aplicam a qualquer coisa em Mithya, né? E você, por exemplo, passar por um luto de uma pessoa muito querida e completar esse luto, mostra que você assimilou a experiência da perda. Então você não está mais vinculado à necessidade daquela pessoa estar ali, em vivo ao seu lado, né? Você não sente mais a perda dela, né? Mas isso tudo é uma coisa que vai sendo desenvolvida, né? Muitas pessoas não conseguem assimilar uma experiência de luto, ou uma experiência de uma pessoa querida que já não tem mais na vida, ou de um emprego perdido, ou de uma derrota política. Mas o funcionamento sempre é o mesmo. E a verdade é que, quando isso é resolvido, realmente ele fica para trás. O que fica para trás é o registro condicionado. Ele é visto como não mais influente. Ele pode até te revisitar, mas não com a característica de vínculo, de dependência. O que você acha disso? Sim, eu acho que esse negócio que você trouxe de luto e depois não se aplica para não só para uma pessoa, sino para vasana, né?
Isso, Eu exatamente. percebi isso claramente. Você morre, tem uma pequena morte aí para isso. Você morreu para isso. E É, aí a sensação é como que você vai sofrendo pequenas mortes. Assim, é, você vai morrendo digamos assim, o fulano, eu que era vinculado para isso, esse vai morrer. Então, a sensação é muito estranha, como que você morreu para isso. Esse que você era já não é mais, já morreu, não está mais aí. é, Então, e você passa por esse processo que você colocou. Primeiro o luto, você digere até que passou. Aí, esse é um processo que é muito interessante, que se aplica não só para a pessoa, para sino para Vassana também, né? Que se você aplica morre. para tudo. Se aplica para Exatamente. tudo. O que a gente sente é que aquilo não adere mais, né? É como se não grudasse mais. Na verdade, quando você vai derrubando essas vássanas impeditivas, né? Essas vinculativas, a impressão que a gente tem, quando a gente está muito agarrado nelas, ainda tem muito vínculo, é que parece que são uma sucessão de pequenas mortes mesmo. Essas pequenas mortes é mais um vínculo que está sendo rompido, né? E tem uma coisa muito interessante nesse processo todo, que ela é bem prática. Como é que você sabe que realmente ocorreu ali uma pequena morte de uma vássina vinculativa, né? Ela parou de ter aquela categoria vinculativa. O que você nota é que a sua vida começa a ficar mais espaçosa, né? Isso é o sintoma prático do sucesso ao lidar com os karmas vinculativos, né? Com as vásanas vinculativas. À medida que isso vai sendo processado, você nota que a sua vida fica mais espaçosa, né? Ela fica menos carregada, ela fica como se ela estivesse ficando assim menos densa, né? Ela vai ficando com menos densidade, mais rarefeita. Você não tem mais uma impressão muito de tanta concretude, né? Nas coisas agarrando em você, compelindo as ações. Isso é um outro nome que as pessoas dão para a liberdade. O indivíduo vai ficando livre, né? Ele vai sentindo espaço mesmo. O espaço que, no fundo, a gente pode dizer que ele é, né? Guardado as devidas proporções aí as devidas limitações com essa analogia, a gente pode dizer que vai ficando uma vida mais espaçosa. Bom, dado esse testemunho aí, eu vou continuando, né? Sempre que quiser interromper, interrompe. Posso falar uma coisa, Alex? Opa, e aí, Fábio? Que bom vê-lo. Beleza? Tranquilo? Igualmente, muito bom vê-los todos. Então, aí, como você abordou, né, no Vedanta é meio tudo pode ser respondido sim e não. E aí eu vi lá alguma coisa do professor comentando no satsang, né, sobre prarabdha karma para o auto-realizado, existe ou não, e a resposta pode ser essa, né? Sim e não. Porque aí, tocando nesse ponto que vocês estavam abordando, então, existe só mesmo esse aspecto vinculativo, né? Que é importante dizer que muitas vezes não se refere necessariamente ao colapso, ao encerramento de uma vassana em específico, né? Pode existir, por exemplo, uma espécie de idiosincrasia ou aspectos basais ali da personalidade de um indivíduo que antes incomodava ele, e não necessariamente aquilo deixa de ser operante, mas agora ele se percebe livre disso, e aquilo prossegue sendo como tal, né? No exemplo do luto, por exemplo, então o indivíduo ele vai, como você muito bem falou, viver todo esse processo do luto da mesma maneira, e ele vai praticar isso sem... porque não deixa de... Eu acabei de receber uma entrega que eu vou ter que ir lá atender a porta. Mas, por exemplo, o aspecto referencial do ente querido que foi perdido e tal, isso vai ser vivido, vai ter que ter uma adequação e uma assimilação adequada dessa experiência, né? Então você vai atravessar esse processo, né? Mas isso é atravessado a partir de uma plataforma de autoconhecimento, de fato, que faz com que o indivíduo viva essa experiência
do ente perdido, né? Mesmo antes, sabendo que pode vir a falecer, porque, por exemplo, está acamado e é dado que essa pessoa vai falecer mesmo, durante e depois, né? Então, Prarabdha Karma nesse sentido, né? Naquilo que se refere à Mithya, a Mithya vai continuar como tal, mas no que se refere à Satya, o indivíduo agora está ancorado nesse autoentendimento, né, daquilo que é. Exatamente. Exatamente. Ele consegue objetivar os karmas vinculativos dele, né? E a partir daí ele consegue vivê-los. É engraçado, né? Parece que é como se o indivíduo tivesse que resgatar, né, a verdadeira identidade dele para ele viver como humano mesmo, de verdade. É quase um raciocínio louco, né? É quase a mente vê como um paradoxo mesmo, né? Quando o indivíduo vê que ele não é exatamente o ser humano, aí ele vive a humanidade dele, né? De um modo Exato, bem vive integralmente. Bem bonito, bem pleno, é assim mesmo. Vou ter que passar o cartão numa entrega que chegou aqui. Licença, pessoal. Beleza, valeu, Fábio. Abraço. Alex, eu estava pensando Oi. no Karma Yoga, porque a prática e toda ação vai gerar um resultado, mas você sempre pratica com uma certa expectativa, mas sabendo que você não está no controle, ou seja, você tem o vairagya do desapego aos quereres e não quereres daquele. Eu acho que aplica bem a isso daí. Aplica. O Karma Yoga é peça fundamental, né, cara? O Karma Yoga, ele redimensiona o ego do indivíduo, né? E bota o ego no tamanho adequado dele, né? Ele se vê como uma entidade fazedora, desfrutadora, tudo bem, né? Mas aí ele já sabe quais são as regras, né? Ele sabe como funciona. Acaba a pessoalidade, né? O Karma Yoga, ele ainda lida com a pessoalidade do cara, mas ele lida com uma pessoalidade pró-dármica, né? Uma personalidade que está visando não o próprio interesse, mas o interesse do campo dármico. Então, o Karma Yoga, ele toma o praticante como realmente um indivíduo, né? Um fazedor, um desfrutador. Mas, vamos dizer assim, um fazedor, um desfrutador civilizado, né? Educado, que sabe para que serve aquilo tudo, qual é o papel dele. Então, Karma Yoga nisso aqui é fundamental, né, cara? Ele é um dos X da questão, né? Ele posiciona o indivíduo em Mithya, que é a grande confusão que a gente tem é essa, né? O que está acontecendo, né? Eu sou o centro do mundo mesmo? Aí o Vedanta te mostra que isso é impossível, não tem como você ser o centro do mundo, né? E bota o indivíduo para agir com base nisso, né? Com base nesse entendimento. Bom, então aqui ele continua, né? No segundo parágrafo aqui. O renascimento é o corpo sutil e o corpo causal, que ele chamou ali de indivíduo, ele definiu lá em cima como indivíduo. Então, esse indivíduo, ele vai se associar a um outro corpo físico, que, por sua vez, né, essa operação toda, que é esse corpo sutil com esse corpo causal, né, se associando a um outro corpo físico, estão dependendo de um karma não frutificado, né, para que isso ocorra. Enquanto estiver nesse novo corpo, vários prazeres e dores são experienciados. E o jiva obtém ainda mais, punya karma e papa karma, muitos dos quais permanecem não frutificados até a morte, havendo ainda a necessidade de outro corpo. Assim, o ciclo de nascimento e morte, ele é perpetuado pelos karmas, né, punya e papa, que são reabastecidos regularmente pelo próprio jiva, né? O jiva reabastece isso. Se ele tiver só mecanicamente, sem discernimento, sem exercer nenhuma atividade discricionária, ele recebe aquele impulso, recebe aquela vassana, que nem se fosse um download do corpo causal, ele só toma ciência disso na hora que bate no corpo sutil dele, que ele não tem modo de tomar ciência disso de outro jeito, e é a partir daí que ele tem um modo de atuar nisso. Se ele não atuar, se ele deixar meramente passar e tocar a ação em frente,
ele vai provocar o campo dármico da mesma forma que ele tem provocado sempre. Aquela informação, ela sobe e ela é processada de novo, no mesmo ciclo, dando origem aos automatismos. Se ele conseguir atuar nesse ínterim, né, mediante o que ele tem de conhecimento, ele já começa a alterar, né, esse feedback e receber um download, né, do corpo causal cada vez mais condizente com o tipo de ação que ele colocou no campo. Mas é claro que o indivíduo atuando desse jeito, mesmo atuando desse jeito, o que isso aqui está divertindo é que o indivíduo pode ter descargas de karma que aparentemente estão contradizendo o que ele está fazendo. Mas isso, evidentemente, é uma questão de interpretação, né? Não dá para fazer essa relação. Ou a gente pode até fazer a seguinte relação: o indivíduo está tão bem que ele começa a ser capaz de lidar com um monte de coisa que ele já tinha ocorrido e já estava para frutificar, né? Então tem que estar muito atento a essas coisas, que numa primeira visão parece que a coisa não está funcionando, mas é tudo uma questão de interpretação da experiência, né? A interpretação, ela vale tanto, a experiência vale tanto, quanto a interpretação que a gente dá nela, quanto a assimilação que a gente tem dela, né? É errado pensar que Deus, né, Ishvara, determina o tipo de nascimento e morte que o indivíduo experiencia. Ambos são determinados pelos karmas obtidos pelo próprio Jiva. Esteja o Jiva ciente disso ou não. O sistema pode trabalhar com o Jiva fundamentalmente inconsciente, ou tomando consciência, ou realizado. Para o sistema isso é indiferente, ele vai trabalhar do mesmo jeito todos, descarregando o que tem que descarregar. Esse ciclo que se origina de um período sem começo, ou seja, não dá para dizer de quando isso começa, isso é tão antigo quanto a criação, só pode ser interrompido pelo autoconhecimento. Essa é a lei do karma, que é um dos aspectos mais importantes do ensino védico. Pois é, o autoconhecimento, no caso da gente, vai atuar exatamente nessa acoplagem da vássana no corpo sutil. Quanto mais o autoconhecimento está dando resultado, mais você vai identificando isso, como se você estivesse com o radar cada vez mais apurado. Bom, uma vez identificando isso, você vai saber se é uma vássana apropriada ou não, né, para o tipo de objetivo que nós temos, e se ela não é apropriada, o conhecimento vai te dar vários recursos para lidar com essa vássana, né? Vários sistemas, vários modos de atuar, modos de agir, modos de ressignificar o que você está vivendo, modos de substituir o significado daquela vássana por outro. Então, o que ele está querendo dizer? Que ele só pode ser interrompido deliberadamente. É isso que esse parágrafo está querendo dizer. Então, realmente você é, em última instância, o responsável por esse estoque de karma que está baixando aí, né? Considere isso justo ou não. Na verdade, se você olhar do ponto de vista bem amplo, é o próprio sistema se mantendo e se trabalhando, né, conforme o andamento dele, inerente a ele, e você é uma dessas peças de execução. No que ele diz respeito, você é uma peça que está buscando o autorreconhecimento, né? Então, vai trabalhar deliberadamente esse ciclo de modo a produzir uma configuração de corpo sutil adequada ao seu autoconhecimento, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui? Né? A síntese é a seguinte: seja conscientemente ou não, você vai girar no sistema o tempo todo. Então, provavelmente sempre vão haver pensamentos. Já que sempre vai haver pensamentos, é melhor que você cuide da qualidade deles. Como? Aprendendo a retroalimentar o sistema com os pensamentos, com esse verdadeiro mundo de pensamentos, ideias e investigações que o Vedanta vai te dando. Um outro modo de você olhar o renascimento, o que é nascer, o que é viver, né? O que é morrer, é você olhar de um modo assim mais pragmático na sua vida.
Isso que ocorre com a vida da gente num prazo muito longo, em geral, mais longo do que a gente, né, espera, né? São mais anos, décadas, em geral, tudo. Você vê uma pequena encenação disso em cima de cada vássana que você agarra e solta, né? Então, vem uma vássana. Vamos supor que seja uma vássana deletéria, né? Uma vássana que não vale a pena. Então, aquilo ali está morto. Aí, subitamente, vem a vida. É quando essa vássana atinge o corpo sutil. Depois, o corpo sutil, já devidamente esclarecido, ele vai trabalhando, ele está lidando com aquela vássana. Ele tem muitos recursos para lidar com aquela vássana. Então, aquela vássana dura um tempo. Depois, o que ela faz? Ela sobe de novo, ela vai embora. Ou totalmente resolvida ou atenuada, né? Então, aí ocorreu um nascimento, que é a acoplagem do corpo sutil, da vássana ao corpo sutil, todo o trabalho do corpo sutil de lidar com aquela vássana, né? Seja bloqueando ela, seja modificando a ação, não importa, aí tem um monte de recurso. E, finalmente, quando ela vai embora. Nesse sentido, você está nascendo e morrendo a cada significado que você apanha na vida, a cada interpretação que você dá, a cada vássana que chega, você está sempre nascendo, vivendo um tempo com essa vássana e morrendo. Você nunca é o mesmo, né? Nunca é o mesmo. Se você fosse o mesmo, você não poderia modificá-la. Mas como você está num ambiente naturalmente fenomênico, que é um ambiente sujeito a modificações, o Vedanta mostra como é que você pode ir modificando isso de acordo com o nosso objetivo principal aqui, né? Que o nosso objetivo principal é o conhecimento, né? E qual é o objetivo secundário a isso? É tudo o que favorece esse autoconhecimento surgir no corpo sutil, né? Esse que é a ordem de prioridades, né? Muitas vezes as pessoas têm esse autoconhecimento e algumas coisas ficam ainda pegando. Mas como elas têm o autoconhecimento, a aplicação dessas coisas fica um pouco mais fácil, porque o indivíduo ele já consegue contar com uma plataforma onde ele meio que recuperou, vamos usar assim a palavra, a verdadeira identidade dele, né? Mas, na verdade, independentemente disso, esses ciclos kármicos continuam. E se o indivíduo, ele mesmo com algum grau de reconhecimento, né? Por exemplo, ele se sabe existência-consciência, mas ele ainda não usufrui disso. Se nesse decorrer, né, ele recebe algumas vássanas, né, um parábdha, que vincule fortemente ele ao prazer sensual, ele pode ter o aprofundamento espiritual dele bastante atrapalhado, né? Que é como a gente vê várias vezes, esse apelo sensual, ele mexe com muitos realizados que, inclusive, ensinam muitas pessoas, frequentam ashrams, etc. É bem mais comum do que a gente imagina. Então, se o indivíduo ele não pula fora do ônibus da investigação antes, ele vai ficar trabalhando nele como se ele estivesse nascendo, vivendo e morrendo a cada instante, né? O Chimayananda, ele tinha uma expressão engraçada, ele dizia que viver é você ir agarrando coisas e aprendendo a soltar, né? Você agarra e solta, né? Chegou lá, agarrou, está vivendo, soltou, morreu, né? O Ramana ele dizia para alguns espiritualistas, né, que tem aquela visão muito romantizada, vamos voltar a ser crianças, ele dizia assim, olha, a única coisa que tem em comum entre o sábio e uma criança é que ambos não retêm nada. Não há retenção com uma criança pequena e com o sábio. Eles não retêm, né? As coisas vivem e morrem, e eles deixam esse ciclo ocorrer, porque não estão presos à dinâmica do medo e do desejo, que é a dinâmica que faz com que o indivíduo tente reter objetos. Ou reter objetos ou se afastar deles, né? Bom, então é interessante aqui, né, que toda manifestação está sujeita à lei do karma, portanto o jiva está sujeito a isso, não importa se ele seja liberado ou não, e
fundamentalmente, esse ciclo só pode ser interrompido deliberadamente. Então, o que está querendo dizer aqui é que o Gnana, ele tem um trabalho a fazer, né? O reconhecimento pode ocorrer a qualquer instante, mas ele tem um trabalho aí fazendo, né? Muitas pessoas estão tão bem sintonizadas que basta elas ouvirem que elas entendem, né? Ali na Shravana, na audição, o indivíduo já saca fundamentalmente o que ele é. Bom, eu vou continuar. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, é só interromper, tá? Ô, Alex. Oi. Opa. Oh, não sei se é alguém mais. É a Poliana? Poliana ou Henrique? Pode falar, depois eu faço a minha pergunta. Não, pode ir em frente. Go ahead. Então tá, obrigada. De acordo com esse ensinamento dos ciclos de nascimentos e mortes e renascimentos, surgiu uma curiosidade aqui. As escrituras, elas dizem algo sobre o início, como surgiu como foi o início, né, desse ciclo de nascimentos e morte, renascimento, e também como que surgiram as primeiras vassanas, né? Uhum. Engraçado, como a gente aqui lida com umas escrituras muito Gnani, né? Na verdade, o modo como a gente entende Mitya é que Mitya ela é eterna, porque ela é potencial, né? Então, mesmo quando ela não está aparecendo, ela está em potencial. Na verdade, esses ciclos assim são ciclos que se perdem na noite dos tempos, né? Muito difícil saber isso. O que eu me lembro assim de algum ensino de yoga que eu tenho uma restrição muito grande assim até de entendimento, porque eu me dediquei pouco a isso, é que são várias fases, né, que vão se sucedendo, né? Uma era de ouro, uma era de prata, uma de cobre, e finalmente uma de ferro, que seria a Kali Yuga. E todo o estoque de karmas ele vai sendo reciclado de era em era. É por isso que eles dizem aqui que ela não tem começo, né? Maya, em última instância, não tem começo. Quando a gente fala que Maya não tem começo, a gente está querendo dizer que ela é inerente ao universo. A hora que surgem formas, nomes, leis, comportamentos, qualquer coisa manifestada, já tem Maya aí. No entanto, no que interessa ao Gnani é o quanto ele está submetido à ilusão de Maya ou não. Então, para o Gnani, Maya não tem começo, mas ela tem um fim no momento em que ele entende que a verdadeira identidade dele não é uma identidade fenomênica, né? Não é uma identidade associada a um corpo sutil e um corpo causal, né? Ou seja, uma estrutura conhecedora, experienciadora, e a outra que funciona como um estoque de karma e como um centro de repouso, de descanso, né, em relação a essa labuta da vida, né, a esse lidar com a vida. Então, deve ter escrituras assim que mexem, né, com essa parte mais cosmogônica, cosmogênica, mas aqui, quando a gente lida mais com Gnana, num nível bastante cotidiano. Então, é o que eu acho. Eu acho que se essas escrituras servirem para você aprofundar isso no seu dia a dia, na sua prática, é uma ideia muito boa. O que você acha? O aspecto dinâmico, né, dessa Exatamente. criação. A gente passou um pouco por isso no Yoga das Três Energias, né, Alex? Aqueles charts, inclusive, né, que a gente até chegou a fazer encontro com o professor sobre as escrituras a respeito da criação, né? Então, o próprio aspecto dinâmico que estabelece transformação e reciclagem, né? Então, todos os aspectos dessa manifestação são inerentes à própria causa, que é Maya. Então, esse aspecto cíclico, como existe Jagati e Jiva, né, se manifestando simultaneamente, então o Jiva vai ser meio que como o processador desse aspecto cíclico, né? Então isso como você falou, é inerente, sem início, né?
E o fim é sempre em termos de autoconhecimento, né? A gente encerra a Maya é colapsada ao ser compreendida como um efeito, né? Uma realidade dada por seus efeitos, portanto ilusória, né? Isso, isso. E nessa intervenção aí do Fábio, só complementando, né, que foi uma intervenção muito boa, o que ocorre é um shift de identidade, né? Maya é vista como ilusória, né? Como operante na realidade relativa. Entretanto, para todos os efeitos, o indivíduo ele lida dualmente no mundo, porque a configuração do nosso corpo sutil ela trabalha dualmente. Então, por isso que o Vedanta insiste muito de que a saída é pelo conhecimento. E não é só o Vedanta, né? Cristo dizia, né, que era para você conhecer a verdade e ela te libertaria, né? Buda dizia que o problema era a ignorância. Nisargadatta diz que conhecimento é tudo, compreensão é tudo, né? Porque essa mudança de identidade, ela retira o seu vínculo de um universo, né, de o tempo todo em mudança, o tempo todo alterando, o tempo todo impermanente, e joga a sua identidade aonde ela é mesmo. Então, Maya, na verdade, para todos os efeitos práticos, continua operando, só que ela deixa de ser vista como real pelo Gnani, né? O Gnani sabe qual é a identidade dele. Então, ele não se identifica com Maya, ou, um outro modo de falar, ele não se identifica mais com a operação das runas, né? Ou, um outro modo de falar, ele não se identifica mais com os corpos. São vários ângulos, né, que vão sendo dados. Agora, esses conhecimentos assim, que estão mais ligados à gênese do universo, né? Como é que aparecem os elementos sutis, e depois eles se densificam até virar as propriedades dos objetos. Esses conhecimentos eles têm um fundamento que é muito interessante. Por exemplo, se você estuda como é que é formado o elemento água, por exemplo, você entende lá na frente, lá já na experiência, por que é que cada sentido responde pela propriedade do elemento, única e exclusivamente. Qual o efeito que isso dá no Gnani? O efeito que isso dá no Gnani é ele finalmente entender, depois de uma boa contemplação com base nesse ensinamento, que não dá para a gente dizer que existe um objeto por causa da nossa sensorialidade, porque a nossa sensorialidade vai dizer que estamos apenas experimentando propriedades, né? Então, tudo isso contribui para deixar esse mundo menos denso, né? Deixar essa miragem de Maya exatamente como que ela é. Apesar das impressões sensoriais, você não tem nem certeza realmente de que você está entrando em contato com objetos. O que você está entrando em contato é com propriedades que estão nos objetos, né? Então, todas essas escrituras que trabalham nisso, se elas forem trazidas para o seu cotidiano, que é onde opera a investigação, então elas podem ter um efeito muito bom no modo de mudar o modo como você está vendo as coisas, né? Agora, tem que estar sempre atento para ver se esses aspectos tratados na escritura se não vão deixar a pessoa assim muito aérea, né? Muito perdida na escritura em si, porque, na verdade, essas escrituras elas foram dadas ao ser humano para colaborar na liberação dele. Então, mesmo que elas pareçam assim muito etéreas, aparentemente muito sem aplicação prática, se você vai olhando com cuidado, todas elas contribuem para você trazer isso bem para a sua prática e você realmente estudar a coisa que está acontecendo, né? Por exemplo, eu estou tocando aqui essa tela de computador, né? Então, eu estou tocando esse objeto. Olha, em relação a toque, eu sei que eu estou experimentando aqui o elemento ar, quando eu estou tocando um objeto. Se eu for tentar morder isso aqui, eu vou estar né, e salivar aqui, eu vou estar testando o elemento terra. Então, você está sempre testando propriedades de elementos. Isso aí faz com que eu olhe para o mundo como se ele não fosse uma coisa tão sólida. Isso não é uma coisa exclusiva do Vedanta, embora o Vedanta trabalhe isso milenarmente. Alguns filósofos ocidentais, né, um dos mais conhecidos era um religioso
chamado Beckerley, ele trabalhava muito isso, a insubstancialidade do mundo, através do estudo das percepções. Isso aí no século XVIII, né? Então, se todo esse conhecimento ele servir para isso, ele é bastante interessante. Agora, se ele ficar assim não traduzível em alguma coisa prática na sua vida, aí ele pode ficar realmente só como um conhecimento, assim, né? Para a gente conversar, bater papo. Mas eu acho interessante quem estuda o Vedanta tentar pegar o máximo que puder desse conhecimento e ir aplicando no dia a dia dele mesmo, que é onde ocorre toda a estruturação do Karma Yoga, do Upasana Yoga, depois, né, as etapas aí do Jnana Yoga e daí por diante. E outra coisa, tudo isso simultaneamente também, né? Então, Poliana. Eu te agradeço vocês dois pela resposta, esclareceu bastante. Ah, bacana isso. E eu tenho uma outra curiosidade, embora eu acredite que isso não vai mudar muito, assim, a investigação no meu momento atual, mas eu tenho essa curiosidade de saber o autorrealizado, ele se liberta desse ciclo de renascimentos? Ou ele retorna também? Olha, as escrituras dizem que sim, mas dizem que ele pode retornar também. Então, a resposta é sim e não. Boa, obrigada. Quem puder acrescentar um pouco mais, porque nesse tópico assim, eu realmente sou meio furado, assim, não sou uma boa fonte. Alex, O que Vedanta vai dizer mais especificamente dessa liberação, que em última instância é a liberação, inclusive, do corpo sutil em seu estado de consciência. Na verdade, o estado de testemunha, inclusive, deixa de existir, né? Então é como se fosse um último ciclo encarnado desse indivíduo que, liberado, aquele que alcançou moksha, ele já nem é mais discriminado como um jiva, aí as escrituras vão dar um nome específico para ele, que é o Jivan Mukta, né, esse que alcançou moksha, e no falecimento, no Maha Samadhi desse indivíduo, ele se torna então o Videha Mukta, ou seja, ele não existe mais nem para um novo indivíduo que vai ter essa consciência como testemunha de todos os namarupas, de todos os efeitos dessa manifestação. Então é como se ele fosse ali dissolvido naquilo que é simplesmente Brahman, né? Então se encerra aí todo o ciclo de encarnações. Ele vive somente em sua própria plenitude. Ótimo, muito Obrigada, bom. Fábio. Eu não sei se, né, é uma coisa que a gente nunca vai saber se é assim de fato. Só depois. Não tem jeito. A gente sempre fala. Isso que não muda muito, né, o que é sabido, né, porque uma vez que está ali a identidade firmada naquilo que você sabe que é auto-evidente, né, aí morreu, tá tudo na mesma. É isso mesmo. Embora, né, eu fiquei pensando aqui, Fábio, que você falou, a gente não sabe quase tudo quando a gente chega no Vedanta. Daí, o autoconhecimento, essa ferramenta, esse sistema, né, ele nos diz algumas coisas. E eu lembro o professor me falando uma vez, foi bem forte isso para mim, né? E foi, foi numa aula, mas para mim, porque eu estava ouvindo, mas que primeiro a gente precisa acreditar nas escrituras, sim, né? Sim. E que as verificações que a gente tem dúvida daquilo que está escrito na escritura pode ser justamente o momento de esclarecer as dúvidas com o professor, porque as escrituras estão aí com as revelações que, de certa maneira, o corpo sutil nem consegue alcançar, vamos dizer assim, sozinho. Eu fiquei pensando só um pouco nisso, assim, né?
que às vezes parece, não sei o que vai ser, mas se a escritura aponta para isso, provavelmente é isso, né? Se a gente não pode... Eu lembro o professor falando assim, não adianta você aceitar uma coisa e eliminar outra das escrituras. Não sei, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Não é uma questão de objeção, né? O comentário é mais ou menos assim. O que você trouxe, né, Beta, sobre essa fé Shraddha, né? A gente precisa disso para que isso conduza ao estabelecimento de autoconhecimento. Uma vez isso feito, né, temor à morte já não é uma questão, então também se torna irrelevante qualquer coisa a respeito de encarnação, não é uma questão mais para o indivíduo autorrealizado. E as escrituras vão, por outro lado, abordar esse funcionamento de Mithya, né? E aí, se você confia nela, você confia nela como nas escrituras como um todo. Mas, de fato, existe a abordagem desses aspectos que são envolvem tópicos que não tem como a gente investigar, né? Não é uma coisa tangível para a gente, né? Sim. Mas, claro, essa confiança total nas escrituras é fundamental para que a mente seja submetida a ela. Eu fico pensando nisso porque tanta coisa para mim não era óbvia, entendeu? Que assim, quando eu vejo uma frase que é estranha, não é que é estranha a frase, é que eu ainda não compreendi, Sim. né? Então, exatamente. tô pensando um pouco nisso, assim. Não que é tudo simples e fácil de aceitar, porque também não é um processo a própria crença nos ensinamentos, né? Eu acho que esse processo, principalmente de Karma Yoga, que a gente faz, o Alex aborda muito isso, que a gente vai investigando, vai criando uma confiança e ela é progressiva, né? Exato. Só um comentário longo. É isso mesmo, é um voto de confiança nas escrituras, né? Oi, Alex. Olha o professor aí. Opa, tudo bom, Fábio Bonafé? Eu não estou conseguindo abrir o meu vídeo, talvez porque nós sejamos dois Fábios Bonafé, aí o Zoom bloqueou a imagem segunda, né, do Fábio Bonafé. Não, eu queria só acrescentar uma coisa a respeito na confiança, né, nos ensinamentos. Essa confiança ela cresce gradualmente na medida que nós examinamos as nossas vidas sob a luz dos ensinamentos e vendo que os ensinamentos realmente são precisos, não? Eles são eficazes, o que eles dizem realmente são lógicas incontestáveis, né? Então, a gente vai crescendo nessa confiança, muito embora alguns aspectos, como o Fábio disse, né, eles não são sujeitos a uma examinação, como é que se diz? Um exame direto por parte nossa. Alguns desses ensinamentos são tão sutis, tão abstratos, né, quando nós começamos a entrar no campo de Maya, principalmente, aquilo que é intelectualmente incompreensível, né? Então, o que eu quero acrescentar é que essa confiança ela é desenvolvida, e ela é desenvolvida do ponto de vista prático, na medida que nós examinamos as lógicas, né, apresentadas por exemplo, o caso desse conceito, né, do Jivan Mukta, o indivíduo que compreendeu quem ele é. Essa compreensão desenvolveu raízes profundas ao ponto de neutralizar extensivamente o seu corpo de desejos e medos e aversões e etc. Então, é fácil a gente observar que a pessoa ela vai estar muito menos inclinada a retornar, porque quando nós fazemos um paralelo e trazemos isso para a nossa experiência no micro, né?
a gente sabe que todo dia de manhã a gente acorda e as nossas vasanas nos acordam e nós somos movidos pelas mesmas, entendeu? E todo dia, quando a gente nasce, nós estamos renascendo em nossas vasanas, nós estamos renascendo a cada um desses desejos que se apresentam diante de nós. Então, cada pensamento, cada desejo é um renascimento. É observável, é examinável o fato de que nós encarnamos ou reencarnamos em cada um dos nossos pensamentos, em cada um dos nossos medos, em cada um dos nossos desejos. Todo dia, de manhã cedo, quando a gente acorda, novamente, nós reencarnamos na nossa história de vida, entendeu? Tudo isso renasce para a gente, né? Na medida que nós nos identificamos com os pensamentos, né, que ocorrem em nossas mentes. Então, por exemplo, é fácil compreender quando nós estamos num estado, né, muito satívico, livre de desejos e medos, né, quereres e não quereres, a nossa tendência de realmente, né, renascer através dos pensamentos que me movem na vida, elas são muito diminuídas, são muito minimizadas. Então, imagina uma situação de um indivíduo que não somente conheceu, realizou, né, diretamente, que ele é a consciência livre, né, infinitamente limitada, e essa compreensão, ela teve um determinado poder de ultrapassar excessivamente os seus desejos e medos. Então, todas aquelas energias que o motivavam a correr atrás, né, dos objetos, de viver em samsara, elas vão desaparecendo. Então, o que ocorre com esse indivíduo? Ele vai ficando, aparentemente, preguiçoso em referência a intercampo, entendeu? E ele vai ficando mais e mais contemplativo. Então, você expande isso a nível macrocósmico, você pode imaginar a situação desse indivíduo, que ele perde o interesse, positivamente, perde o interesse pelas experiências que samsara propicia, ele vai ficando sempre mais vazio dessas energias, e aí? A gente sabe que nasce nós frutos dessa ignorância, essa ignorância universal se manifesta individualmente através dos nossos santos, né? Nossa ignorância individual. Se a gente não tiver ignorância suficiente, existe uma grande... É fácil a gente compreender que, de repente, Maya não vai haver a situação do indivíduo que já não é iludido a respeito do samsara e todos os objetos que o samsara nos apresenta. O indivíduo reconheceu a sua plenitude, sua satisfação, né, inerente à sua real natureza, e ele já não tem energia por trás dos desejos, dos objetos de desejo. Então, quando a gente extrapola, né, expande isso do ponto de vista do renascimento, na reconstrução de um corpo físico, como é que um cara sem uma carga de vasana, como é que Ishvara vai conseguir reencarnar um cara se o cara não está propiciando, oferecendo ou entregando a Ishvara as energias necessárias para que um outro corpo, uma outra constituição física seja possível, entendeu? O que produz os nossos novos nascimentos, nossos corpos, são as nossas ignorâncias, os nossos desejos e medos, entendeu? Então, a gente não precisa ter medo de, oh, meu Deus, de repente eu não vou nascer mais. A gente só nasce porque a gente acredita nessa ignorância cósmica, entendeu? Toda pervasiva, né? À medida que a gente não acredita mais, a gente é em total tranquilidade a respeito dessa possibilidade de não mais precisar de um corpo físico. A gente só precisa um corpo físico para continuar correndo atrás das experiências, entendeu? Que samsara nos propicia, para trabalhar, continuar a processar a karma, e trabalhar as nossas relações, os nossos desejos, os nossos medos, as coisas mal concluídas, etc. Então, quando tudo isso se esgota, é muito fácil a gente compreender que esse indivíduo, né, não somente realizado, mas que é muito, muito, muito livre dessa densa ignorância tal, existe a possibilidade que Ishvara não tenha os elementos necessários para produzir um outro agente para essa alma individual, entendeu? Aí a alma individual é dita
é dita como se dissolvendo no oceano de Brahman, né? Como a onda que se dissolve no oceano. Tá? Eu queria só enfatizar isso, que existe sempre uma lógica, muito embora a gente não possa examinar num ponto de vista mais macrocósmico, a gente pode examinar na medida que a gente, para nossas experiências pessoais no microcosmo. Perfeito, muito bom. Bom, muito boa entrada aí, viu, professor Rothman? É verdade, a gente pode fazer umas analogias, né, juntamente com o conhecimento e deduzir algumas coisas. Verdade. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sobre, inclusive, esse material todo aí que o professor falou? É. Bom, eu vou então continuando naquele formato que a gente faz. Se alguém tiver alguma dúvida, é só parar, tá? Agora, para Martananda, vai realmente... para que interessa isso, né? Entendendo o karma. Bom, existem muitas vantagens em entender a lei do karma e suas implicações, né? Muitas vantagens para quem? Para nós, né? Para nós que estamos em busca do conhecimento, né? Para aqueles que está ficando claro, já ficou claro, não importa. Isso aqui está sempre no contexto, embora possa ser útil para um sansari também, mas é sempre bom a gente ver isso em termos do nosso interesse primordial, tá? Então, primeira vantagem que ele vê. A lei do karma explica as diferenças e disparidades entre os seres desde o nascimento. Muitas vezes nos perguntamos por que algumas pessoas enfrentam desvantagens desde a mais tenra idade, como nascer com uma deficiência ou ter saúde problemática. A lei do karma revela que isso é resultado de papa. A vida não é mero acidente, mas o resultado de karmas passados que frutificam, né? Deus não joga dados, né? Uma coisa vai engendrando a outra. Isso aqui, se meditar cuidadosamente nisso, você para de conflituar com as coisas que estão no mundo, muito embora você possa atuar nelas, como é natural que isso ocorra, né? Você pode até atuar na polaridade, mas entender isso faz com que a sua atuação seja desapaixonada, né? Seja uma atuação mais dármica mesmo, né? Não comprometida com os seus medos e desejos. Então, o entendimento da lei do karma, ele elimina uma grande fonte de vássanas de medo, né? Nos seres humanos, que muitas vezes não saber lidar com o infortúnio, né? O infortúnio alheio, o próprio infortúnio, né? Ou mesmo aproveitar uma boa fortuna, né? Segundo ponto aqui do Paramartananda, né? A compreensão do karma nos permite aceitar o nosso sofrimento, mesmo que não tenhamos cometido más ações nesta vida, né? Olha só, é um outro modo de você eliminar flutuações, né? Muitas vezes as pessoas questionam por que sofrem e tendem a culpar a vida. Culpam Deus ou culpam o universo. A lei do karma nos leva a aceitar nossos problemas sem acusações, porque eles têm raízes nos resultados invisíveis do karma passado. Tudo isso aqui vai mitigando o conflito com o mundo, né? E como vai reduzindo o conflito com o mundo, você agora passa a ter condição de olhá-lo de um modo mais objetivo. No fundo, entender a lei do karma é olhar o funcionamento do mundo de um modo objetivo. Você consegue objetivar esses movimentos todos sem você ficar identificado e esperando que as coisas fossem diferentes, né? 3. Se a nossa situação atual é determinada pelo nosso passado, então nossas ações presentes determinarão o nosso futuro. Isso é lógico, né? Isso nos permite cuidar de nossas vidas. Como resultado, a gente pode direcionar o curso de nossas vidas. Claro que com uma certa limitação, né? A existência do Jiva está condicionada por karmas, né? Muitas vezes de magnitude que ele não conhece, mas dentro do espectro de atuação do Jiva,
saber disso permite a ele atuar deliberadamente, né, no cultivo dos pensamentos, das ações e no cultivo das expectativas dele em relação a isso. Ou seja, ele entende que não adianta ele ter expectativas. Ou, mesmo que ele tenha expectativas, ele consegue colocar as expectativas no lugar adequado delas, né? Nesse sentido, só o fato do indivíduo estar livre da ansiedade pelas expectativas permite a ele realmente direcionar uma parte da vida dele que ele achava que estava fora, estava completamente fora do âmbito dele. O mundo não determina o nosso futuro, mas apenas nossas ações no aqui e agora, né? O mundo não determina o nosso futuro, mas apenas nossas ações no campo dármico, né, no momento em que elas estão se desenrolando agora. Portanto, nós podemos exercer o livre-arbítrio, função essa para o qual nós somos muito bem dotados, né? Tanto em termos de onde aplicar isso, como aplicar, o que se pode esperar de aplicar isso e em que amplitude, de modo que você não confunda o seu livre-arbítrio com algo completamente autônomo em relação ao campo e que pode ser exercido conforme às vezes se propala aí com uma total liberdade, né? Não se esqueça que quando o indivíduo começa a trabalhar o livre-arbítrio dele, segundo o Vedanta, é porque ele já está tendo uma visão muito clara do personagem, né, do Jiva, como uma peça dessa grande engrenagem do campo dármico. Então, o seu livre-arbítrio ele vai ser exercido na dimensão de buscar sempre uma expressão cada vez mais dármica, né? É aí que atua o livre-arbítrio do indivíduo. O objetivo dele é sempre uma expressão mais dármica, no caso do nosso, né? Do nosso interesse aqui, né? É claro que o indivíduo ele pode atrasar isso ao máximo. Ele pode entender como livre-arbítrio algo que se contrapõe ao Dharma também, né? Ele pode ficar brincando com isso indefinidamente, levando com isso todas as consequências, né, que vão ocorrendo nas sucessivas vidas ou nas sucessivas interações no cotidiano dele com tudo que se apresenta no alcance dele, né? Bom, frequentemente as pessoas se perguntam por que pessoas boas sofrem, enquanto pessoas más podem desfrutar de imensa riqueza e sucesso. Somente entendendo a lei do karma, isso pode ser respondido. Nos nossos dias, as pessoas corruptas desfrutam de riqueza e poder como resultado do seu passado de punha, mas elas definitivamente pagarão no futuro o preço por suas ações corruptas atuais. Da mesma forma, pessoas boas sofrem por causa de papa anterior. No entanto, suas ações atuais acumularão punha em sua conta, o que frutificará ao longo do tempo. Bom, sem a lei do karma, a sociedade não teria ordem moral e as pessoas teriam plena liberdade para descartar o Dharma e viver apenas por ações adármicas. A vida só faz sentido quando a lei do karma é entendida. Nós sabemos que Deus não é injusto. Nós sabemos que Deus é impessoal, né? Como é que um princípio inteligente, impessoal, pode ser injusto, né? Se um juiz absolve uma pessoa em um caso e condena outra, não é por causa do seu próprio ponto de vista e parcialidade, né? A decisão é baseada nas ações dos réus e na interpretação correta que a lei dá a essas ações, né? O Lorde, Ishvara, o juiz universal, nunca pode cometer injustiça. Se alguém sofre, é devido a ações passadas. No momento presente, os punyas karmas ajudarão a criar um futuro melhor. O que ele está querendo dizer aqui é que esse termo injustiça, né, esse objeto sutil que surge em Maya, ele é inerente ao entendimento humano. Uma hora, o indivíduo ele vai lidar com isso.
ele vai ter que se aprofundar nesse entendimento do que é injustiça. Né? Toda cultura traz isso, que uma coisa é justa ou é injusta. Ele tanto pode ir para a lei, né, para um poder secular humano, como ele pode procurar entender isso através da lei do karma, que já estaria ligado a um poder impessoal, né, o poder do universo, né, que tem inúmeros nomes aí por todas as culturas. Né. Seria o modo do universo, né, o modo de Deus, né, se manifestar conforme uma ordem, conforme uma lei, seria pela lei do karma. Por quê? Por que isso é básico? Porque karma é ação. E na manifestação você tem ação ininterrupta. Né? Então a coisa aqui acontece por ação. As ações sempre estão encadeadas e dando resultados. Sejam ações sutis, ou você pensando, sejam ações mais densas, né? Você entregando um troco para um cobrador, né? num ônibus ou numa bilheteria qualquer. Bom, o Swami Paramarthananda, ele ensina a gente a olhar essa lei do karma segundo o nosso objetivo, né? Segundo o que seria mais conducente ao nosso objetivo. Porque tudo é uma questão de interpretação. Se eu sou um papi, né? Um indivíduo dedicado a cometer atos adármicos, e eu leio sobre a lei do karma, o que a lei do karma está me dizendo é que mais cedo ou mais tarde eu vou ser alcançado pelo resultado dos meus atos. Né? E isso pode estar ocorrendo imediatamente, não vai ter fim tão cedo. Então, para um papi, descobrir essa lei pode ser uma coisa bastante desagradável, né? Porque ele vê que ele sempre vai ser rastreado mais cedo ou mais tarde. Mas para nós que trabalhamos com o corpo sutil todo voltado, em última instância, para o autoconhecimento, entender e aprender a ler essa lei do karma de acordo vai resolver muitas questões que a gente tem. E as piores questões que um jiva pode ter é com o ordenamento do mundo. Isso pode representar questões para a vida inteira. Então, como representou aqui durante muito tempo. Então, uma visão melhor dessa pode atenuar muito isso. Olha o que ele vai falar aqui. Ó. Olha em que contexto ele vai conduzindo isso. Se nós conseguirmos ver os nossos sofrimentos como esgotamento de papa, nós vamos aprender a ver nossas circunstâncias e vida de maneira mais positiva e objetiva. Ou seja, você vai ter uma mente mais satívica, é isso que ele está querendo dizer. Nossos sofrimentos são, na verdade, a remoção de papa, que nos purifica e limpa a nossa conta kármica. É uma outra visão de sofrimento pessoal, né? Assim, a aceitação da lei do karma reforça a nossa fé, fortalece o nosso respeito pelo Dharma, explica nossas situações difíceis e nos dá esperança para o futuro. Que esperança é essa? É você ver que tem um mundo que funciona por si mesmo. Né? Ele não precisa do juízo humano para funcionar. Né? É esse o mundo que está chamando a gente quando fala do autoconhecimento. Afinal de contas, qual é a sua identidade em última instância? Né? O que é tudo isso? Em última instância, tudo isso é isso. Tudo isso é você. Né? A lei do karma, no fundo, é um testemunho de fé e de compreensão em você mesmo. Né? Bastaria, na verdade, nós pegarmos essas 5 linhas que ele escreveu aqui e a gente meditar com muito cuidado sobre o que ele escreveu aqui. Observe que para uma pessoa que está vendo claramente que ela não pode ser o centro do universo, de que a morte não resolveria nenhum problema dela, né? De tentar escapar de nada e tudo, a leitura disso aqui te bota num outro tipo de relação com você mesmo e com o mundo. Né? Você passa a se orientar de uma outra forma quando você lê a lei do karma nesse sentido. E você começa a entender como é importante praticar o Karma Yoga e entendê-lo adequadamente. Ele continua. Né? Ele está arrematando de um modo muito brilhante isso aqui. Nada é acidental na vida. Tudo é baseado em uma ordem moral. É moral, ela é ética. O universo é ético. E o ponto onde essa estrutura ética, moral, ela é reciclada é em nós. Isso está intimamente ligado ao livre-arbítrio. Sem uma causa não pode haver efeito. Às vezes, essa causa é visível, mas geralmente ela não é visível.
Os médicos falam sobre doenças idiopáticas, né? Aquelas que eles não sabem qual é a origem dessas doenças. A causa pode ser desconhecida, mas isso não significa que essas doenças não existam. É justamente pelo fato delas existirem que eu estou procurando as causas delas. Toda pesquisa médica se baseia na convicção de que, sem uma causa, não pode haver um efeito. Esse é o núcleo essencial da lei do karma. Na verdade, é uma lei que, muito embora não seja baixada a partir de nós, Jivas, ela é fácil de entender na medida em que você olha o mundo, como ele funciona, né? Desde o movimento das coisas naturais, como o refluxo das marés, né? A existência de como a vida se comporta diante desses fluxos e refluxos, a sua vida pessoal, você consegue observar facilmente que tudo tem causa. O que a gente não consegue, dada a nossa limitação, dada por esse upadi, que é o corpo sutil, o que nós conseguimos é estabelecer com precisão todas as causas envolvidas em um efeito. E também, às vezes, conseguir isolar o efeito, né? Mas isso não quer dizer que esse sistema de correlação não exista. E isso não quer dizer que ele não possa ser usado ao nosso favor, conforme o nosso objetivo último, né? Quem se detém no Vedanta e olha o Vedanta com cuidado, né, procura refletir seriamente sobre o que ele está apresentando, vai ver que o Vedanta dá inúmeros modos de lidar com isso, inúmeros modos de usar isso ao favor, né? E sem que você fique abalado quando você passar por várias dificuldades kármicas, né? Isso pode ser olhado como uma coisa muito boa. Você pode ver isso como realmente uma queima de papa karma mesmo, né? O que vai ser muito bom, invariavelmente vai ser muito bom. Numa visão mais extrema, nem que isso termine carregando a sua vida embora, momentaneamente, né? Quem vai estudando Vedanta vai começando a contemplar essas possibilidades todas. O Vedanta ele é muito sincero com o estudante. Ele mostra como a coisa funciona e o valor dela. E por que vale a pena se alinhar com isso? Qual é a vantagem de você ser um cara dármico? Está aqui. Você está submetido a uma lei kármica. O universo todo está submetido, né? Então, qual é a vantagem de se alinhar com o Dharma? É essa. Qual a vantagem de se alinhar com o universo do jeito que ele é? Naturalmente, a sua mente melhora, porque você fica muito menos sujeito a medos e desejos, né? Você passa a entender que o que rege a sua vida não é o que você acha dela, é simplesmente o modo como você lida com as experiências que aparecem diante dela. Ou você lida abordando a coisa através dessas compreensões poderosas, como é o karma, como é a estruturação do nosso sistema de conhecimento, né? Por que tudo isso é importante? Ou você trabalha com essas coisas poderosas, entendendo como elas funcionam, ou o indivíduo ele prossegue ou numa colcha de retalhos, ou ele prossegue conforme as impressões pessoais dele. Se isso tem dado muito problema na vida dele, é uma boa justificativa para ele rever isso e poder usar uma ferramenta tão poderosa como essa, que é a lei do karma, né, que pode ser usada a favor. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o que Swami Paramarthananda falou? Eu vejo que esses 2 últimos parágrafos aqui, ele resumiu. Qual a importância de você lidar com isso? Por que você está lendo e aprendendo com isso, né? O que isso serve para o seu objetivo último, que é o autoconhecimento? Está tudo aqui nesses 2 últimos parágrafos. É um modo de descrever que muda, isso é muito importante no Vedanta, ele muda o modo como você raciocina. O que é mudar o modo como eu raciocino? É o modo como eu apreendo a minha experiência em contato com o mundo. Isso é que dá prosseguimento aos nossos raciocínios, ou os interrompe e substitui por outro, né? Se eu compreendo como funciona essa lei do karma e como ela não tem como ser falha, do mesmo jeito que o nascer do sol não falha todo dia, repararam que o nascer do sol há bilhões e bilhões de anos não falha. O que falha é o modo como você o vê.
né, coberto de nuvens, em outra atmosfera, tudo. Talvez numa existência você tenha sido cego, não importa, mas ele funciona há bilhões de anos, né? E isso é um testemunho de como toda essa estrutura ela é montada e funciona muito bem. Se ela funciona muito bem, a gente dá um crédito a ela e passa a aplicar isso na vida. E eu garanto que isso funciona. Não só eu, um montão de pessoas ao longo de milênios, praticantes ou não, não importa em que ponto estejam, elas são testemunho de que a aplicação dessas visões de mundo tem um impacto extremamente conducente na mente ao autoconhecimento. Reparam como tudo isso diminui tremendamente o seu conflito com o mundo, porque você está vendo o mundo de uma outra forma, né? Você está se posicionando nele de uma outra forma. Essa forma elimina, detona os seus conflitos, reduz os seus conflitos. E muito interessante, não impedindo que você, se for o caso, tome parte no conflito, como é o caso da história, né, do combate ali em Kurukshetra, no Bhagavad Gita, né? Muito embora Krishna fosse um realizado, etc., ele tomou parte ali no conflito, tomou partido e, né, tocou em frente o que tinha que tocar. E ele aceitou tudo que ocorreu com ele, né? Que ocorreu depois daquelas circunstâncias, né, que foram muito longas e causaram efeitos demais, né? Bom, eu já estou aqui há 20 minutos, né, do tempo final. Aí, quem quiser colocar alguma dúvida, só um instantinho, Betânia. Quem quiser colocar alguma dúvida, coloca, porque, na verdade, a gente está terminando isso mesmo, né? Então, vamos aproveitar para explorar bem tudo isso aqui, né? Só um pouquinho antes de você falar, Betânia, eu dou muita importância, depois de um tempo, depois de alguns anos de Vedanta, eu passei a dar muita importância nessa contextualização, né? Para que é isso? Por que eu estou lendo isso? De que modo isso vai impactar? Como isso favorece, né? E eu vi que realmente funciona muito bem. E, na verdade, é desenhado para isso, porque o Vedanta ele é para você, né? Ele é feito para o Jiva, que quer o autoconhecimento. Isso é óbvio. Então, pois não, Betânia? Eu ia fazer um comentário que eu achei muito legal, penúltima frase, né? Porque normalmente eu olhava assim, tudo é prasad, né? Tudo que vem no Karma Yoga a gente aceita e sabe que é um presente, né? Enfim. Aí nesse parágrafo traz para mim uma ampliação, né? Além de ser um presente, ainda ele está dizendo aqui que o sofrimento é um esgotamento de papa karma, né? É como se, mais do que um presente, até você tem que comemorar que você está removendo, né? O papa karma. Não é só uma aceitação simples. Estou achando legal esse parágrafo, porque ele traz até no final, assim, né? Então, nossas situações difíceis nos dá esperança para o futuro, né? Então, tem dois aspectos aí, um de aceitação e o outro até de, passei por isso e eliminei, passou. Tô deixando para trás mais um papa. Me veio isso, assim, muito legal que eu achei. É bacana, né? Porque quando a gente olha desse jeito, a gente está ressignificando o sofrimento, né? A gente não está vendo ele como uma coisa inerentemente ruim, né? Não é uma coisa inerente ruim. É um reequilíbrio de contas, né, que tem que ocorrer. É bacana esses ressignificados. E como você está vendo, a gente vai adicionando esses ressignificados porque a gente já está conseguindo assimilá-los. Algumas vezes eu garanto que você passou os olhos por algum comentário desse, mas ele não foi assimilado. E agora, devido à sua reflexão, ao uso, né, dos recursos que o Vedanta fornece, né, as dúvidas sendo esclarecidas, agora vem uma frase dessa e você assimila ela.
você expande o seu entendimento, né? Você passa a não olhar mais o sofrimento como uma coisa simplesmente ruim pela qual tem que passar, né? É bastante interessante. É o que eu estou dizendo, isso aí vai diminuindo muito o seu conflito, né, com as coisas que vão ocorrendo no mundo e com você mesmo. É bastante interessante, bacana esse seu comentário, Betânia. Ele vai mostrando como essa assimilação vai ocorrendo, né? E acho que São as fichas caindo, né? Elas vão caindo. Oi, diga. nem só uma questão do que você está vivenciando no momento. É também você olhar para trás e falar, uau, graças a Deus, isso aí já esgotou ali atrás, né? Como se fosse isso também, assim, não só depois que você começou a estudar o Vedanta e aplicar isso na sua vida, mas antes também você começa a olhar diferente para o seu passado, né? Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso pode, inclusive, dar um efeito muito bonito, que é uma pessoa que sempre brigou com os pais, ela passa a reverenciar os pais em memória. Eu já vi uns casos desses, de pessoas que tinham conflitos longos com os pais. Aí, quando começaram a meditar muito nisso, praticar, eles começaram a ter uma devoção assim, e um respeito, uma consideração muito grande pelo fato de ter nascido numa determinada família, ter recebido dos pais o que recebeu e ter compreendido a posição dos pais como mais um elo nessas cadeias todas, né? Você repara que quando você vai meditando nisso, isso começa a dar efeitos também no teu passado, né? Muito bacana, né? É como se você estivesse pegando todas as suas projeções mentais e você estivesse passando uma escovada nelas, né? Todas aquelas visões passadas que estão lá já há muito tempo, né? Elas são revistas, muitas vezes espontaneamente as reassociações aparecem na leitura, né? E você começa a olhar de outra forma, de uma forma muito mais libertadora, muito mais compreensiva, que com o passar do tempo a gente começa a notar que é uma amorosidade. Aí a gente começa a entender que realmente o que está ocorrendo com a gente é expressar mais amorosidade mesmo, né? Começa a vir o must, né, da liberação, desse tipo de conhecimento, que é realmente um ser humano mais amoroso, compassivo, ao mesmo tempo mais imparcial, equânime. É bem bacana isso, a leitura vai começando a ficar amorosa mesmo, né? É uma boa ideia, viu? Porque eu não estava olhando assim, vou olhar assim para o meu ex-marido. É bom, você vai olhar de outro jeito, você vai ver. Você vai acabar botando uma auréolazinha de um santinho na cabeça dele e vai ficar bem convencida disso, vai honrá-lo. É bacana, cara. É bacana a gente honrar essas cadeias de antecessores, né? Na família, nos relacionamentos, né? Essas compreensões vão vindo mesmo. Muito bacana isso que você botou, viu, Betânia? Eu acho legal as dúvidas que são levantadas aqui, porque elas são muito pragmáticas, né? A gente vê que o ensino ele vai dando resultado, né? É isso. É um ensino fabuloso. Eu sou até suspeito de falar, mas vocês estão vendo que é mesmo. E a gente não precisa ficar falando isso para ninguém, exceto para nós mesmos. Pronto, fica um deleite no deleite. A gente se deleita na delícia. Né? Cada um sabe a maravilha de andar com o amor e a dor que tem. E o Vedanta vai lotando tudo isso com uma compreensão, uma compaixão e um amor tremendo, né? Para as pessoas acham que às vezes chegam no Vedanta achando que isso aqui é puramente um exercício intelectual. Não, isso aqui é a base da fundação. É uma coisa muito, muito, muito orgânica, muito íntima de cada um, né? É muito bacana, né? É isso que a gente vai fazendo. Aí é quando começa a aparecer amor mesmo de verdade, é quando essas coisas vão ocorrendo. Aí vira a expressão verdadeira mesmo, né? Mas é claro que não é amor que a gente imaginava quando, né? Quando vivia só dando cabeçada por aí, né? Claro que não tinha como ser amor mesmo, né? Bom, gente, vocês querem acrescentar mais alguma coisa aqui? Falar uma coisa. Diga. Que
a abordagem, né, desse parágrafo é também para trazer assim o entendimento de que a gente só pode lidar com esses efeitos de fato, né? Então, um pouco ao contrário daquilo que várias abordagens psicoterapêuticas apontam, a importância de você encontrar e reconhecer e resolver causas, né? Mas sem também desmerecer a importância, até certo ponto, das abordagens da psicoterapia. Mas o fato é que a gente só pode lidar com os efeitos e a maneira como a gente vai reagir às circunstâncias de vida, entendendo padrões operantes ali na maneira como a gente reage e tendo discernimento para começar a modificar algumas coisas, para começar a estabelecer uma condição mental cada vez mais favorável. É isso que vai fazer nesse mecanismo de retroalimentação que a gente resolva as causas, mas é a partir dos efeitos, né? A gente resolve, a partir dos efeitos, vai resolver causas. Então, só trazer isso. Essa observação é muito bacana, porque ela, na verdade, tira um peso de bigorna de chumbo da cabeça da gente. Né? Ela deixa a gente um cara mais funcional, né? A gente não fica se culpando pelas coisas que vão passando pelo download, né? A gente não se culpa mais. Pô, isso de novo? Não, tá na boa, é assim mesmo. Vamos ver o que a gente faz a partir de agora. Isso que você falou interfere muito no peso da culpa, né? E diminui muito o peso da culpa quando a gente vê que a gente lida no momento que aparece. Exato. É muito bacana. Porque... E como o Swami falou ali, a maioria das vezes a gente não tem como, né, entender, acho que foi você que falou, eu não estou lendo o texto, a gente não tem como atribuir a causa, né, a imensa maioria das vezes. Não dá, cara. Tudo tão multifatorial, né? Pois é. Isso aí, querer saber todo tipo de causa funcionando o tempo todo, é sempre aquele sonho, né? Escondido lá no Jiva de que um dia ele quer virar Ishvara. Sempre tem isso, né? Eu consigo saber tudo desse campo. É claro que ele não tem como, é só ele parar que ele vê que é impossível, mas sempre tem esse viciozinho, né? De querer, não, eu quero saber tudo, papapá. O bacana disso que você botou é aquela coisa que eu reforço aqui, né? Ele vai reduzindo até acabar com a culpa mesmo da pessoa, né? Porque a gente atuar com culpa em cima de uma vassana, a gente não consegue objetivar aquela culpa, né? A gente fica jogando cada vez mais projeções dolorosas em cima, né? Então isso é muito bacana. O Vedanta ele é muito pragmático, ele é muito simples. Ele te mostra claramente o que você pode fazer sem ficar se complicando para conseguir fazer isso, né? Você entra num rio cheio de lama, mas você sabe como entrar ali, né? Com galocha, com uma corda, sabe fazer tudo direitinho. Muito bom, muito boas as intervenções, né? Pô, bacanas. A gente sempre tem muita troca aqui nesse grupo, né? É um grupo que dialoga muito, que é muito pragmático, é muito ali pão, queijo. Tem que funcionar, pô. Se não funcionar e você tiver fé nas escrituras, pode saber que você tem que ficar olhando para você com mais cuidado, à luz das escrituras, né? Maravilha mesmo, muito bom. Muito agradecido a todos aí, e a mim mesmo, a todos, a tudo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Muito bom, Alex, muito bom mesmo. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Eu queria somente dizer que realmente é muito bom. Obrigado. Sua presença também aqui é muito boa, viu? Gosto muito de você. Você é um professor de Vedanta formidável. Muito bom quando você vai aparecendo, vai pontuando lá no Facebook, vai esclarecendo aquelas dúvidas todas que as pessoas têm, com uma excelente didática. A gente tem muita sorte mesmo. Muito obrigado aí por isso, por ter botado aí um discernimento claro aí, né? Que vai eliminando, né? Vai tirando esse monte de coisas que a gente vai se confundindo aqui, né? Muito bom mesmo. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo.
Obrigado a todos, obrigado a mim mesmo, claro. Tudo Ishvara. Eu também sou uma modulação de Ishvara, obrigado a Ishvara. Eu me incluo nessas modulações todas, claro. Eu não caio na história do 10º homem. Mas é isso aí, gente. Muito bom. Acabou? Hã? O livro acabou? Não, né? Tem mais um pedacinho, Não, né? ele tem mais um pedacinho, cara. Eu tô a fim de fazer uma coisa, eu aceito sugestões. Termina isso aqui, que é pouquinho. Sim. E aí depois Faz mais. a gente pode entrar com alguma coisa bem pequenina, né? Que caiba em 1 hora e pouco. Porque é tão pouquinho que tem agora. Tem os 3 tipos de karma. O karma do Gnani, isso aqui não dá nem uma página. Uhum. A gente entra com alguma coisa ou alguma coisa que alguém quiser comentar sobre esse livro. Alex, Oi, Alex, tudo uma bom, sugestão. Você, na próxima semana, você pode concluir o livro e abrir uma sessão de perguntas e respostas, porque quase sempre elas fazem satisfações muito bonitos, entendeu? Ah, muito bom. Vamos fazer isso, então. Vamos fazer isso. Seria super bacana você e o Fábio estarem presentes aí para a gente ir cercando essas perguntas, né? O que você acha? Você tem que falar 3 tipos Sim, de karma. um prazer. Que você falou. É um prazer. Não, mas se eu entendi o Alex, ele não tem a intenção de dizer hoje, após os 10, não, né? Isso seria na semana que vem, né, Alex? Não tem. Obrigado, professor. Ok. Deixa eu contar uma analogia que eu costumava apresentar muito dentro desse conceito do débito kármico, né? De pagar, exaurir, esgotar, o Papa Karma, que a Betânia trouxe um comentário muito interessante, né? Que é motivo realmente de celebração. E isso me lembrou, né, alguns anos atrás, eu costumava apresentar esse conceito, fazendo um paralelo com os americanos. Eu que vivi tanto tempo nos Estados Unidos, uma cultura, né, e uma economia, toda ela baseada em débito. Então, as pessoas tinham 5, 10 débito cards, né, o cartão débito, né, cartão de crédito, né, e viviam endebitadas. Aí chegava um ponto que elas diziam, não, agora eu tenho que acabar com todo esse débito. E aí elas começavam a trabalhar para zerar todos os débitos financeiros, econômicos, e quando elas conseguiam esgotar todo aquele débito econômico, elas ficavam super felizes, né? Porque elas zeraram aquela conta, né, financeira, aquele débito econômico financeiro. Agora eles se sentiam realmente, né, livres para recomeçar, né? Então, como a Betânia comentou muito bem, né, é realmente um motivo de celebração quando a gente esgota os nossos débitos kármicos, né? Mesmo. É um outro modo de olhar, né, que o indivíduo pode celebrar mesmo. Bacana, muito bom. Muito bom. É uma outra visão que é muito favorável ao que estamos querendo realmente. Muito favorável. É desenhada para isso, né? E não é um modo de pacificar a mente, entendeu? Ou consolar a mente com crenças religiosas, que é diferente, entendeu? Tudo isso é fundado em pura lógica, fundada em pura ação, entendeu? Das nossas experiências, reexaminando, observando, conectando os pontos, né? Os relacionamentos entre as minhas ações e o meu parábola karma. Então, tudo isso a gente é observável, né? É examinável. Então, é um modo de pacificar a mente, todo ele fundado na lógica, é uma ciência, realmente. Sim, eu encaro o Vedanta como uma ciência mesmo. Ela é plenamente aplicável e confirmável. A gente confirma mesmo através do dia a dia, através dos anos mesmo, da investigação. Através da aplicação. Da aplicação. É fantástico, né? Professor,
Oi. Perdão, Oi, Alex. Fábio. Não, eu ia falar, a lógica do Sansari geralmente é celebrar quando faz o débito e não quando encerra ele. Você já reparou nisso? Eu vou comprar um carro novo. Casei, comemora. É tudo o contrário. É toda a lógica invertida. A lógica é toda invertida. Tá ótimo, gente. Então, vamos encerrar, então, né? Ô, Alex, Opa, fala, Henrique. não, só complementando, né? E quando você chega a um certo entendimento, eu resumiria que você chega a um entendimento que tudo é graça. Se tudo é graça, tudo é graça, cara. Ah, é. Tudo é perfeito, tudo é graça. Isso. Cara, É uma das tudo. boas palavras que a gente tem, né? Graça. Cara, O que é tudo isso? É graça. tudo é graça, você recebe tudo porque tudo é graça, cara. Tudo é bom, tudo é ótimo, tudo tá legal. Cara, tudo é graça. Maravilha, meu amigo, maravilha. Cara, tudo é graça, bicho, tudo é graça. Não tem nada ruim, tá tudo certo, tá tudo ótimo, bicho. Tudo. Amém, amém. É isso aí. É isso aí, perfeito. É isso aí, tudo é passado. Perfeito. É isso aí mesmo. Tudo é graça, e é mesmo. A tua capacidade de discriminar, a orientação que você recebe é tudo graça, cara. E é mesmo. E é mesmo. É tudo graça. É muito bom isso, né? É isso aí, gente. Eu vou terminar com o Purnamadá. Eu comecei com o Purnamadá, me esqueci. Mas eu vou terminar com o Purnamadá também. Tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, gratidão a essa Sampradaya, toda essa sua linhagem de professores e alunos, alunos que viram professores. E muito obrigado a todos, muito obrigado aos professores, obrigado a nós todos. Obrigado aí à pessoa da expressão aí de Ishvara aqui, né, Arlindo Nagar, que é o veiculador, né, dessa Sampradaya de Adi Shankara aqui, nesse momento, nesse grupo. Muito obrigado a tudo e todos e até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil,
faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namascaras.